eu estava em dúvida sobre qual era a motivação que motivou você a me convidar para cá. Agora eu acabei de saber, né? Precisava ter alguém mais velho para poder falar sobre... Então, meu filho já tinha me alertado a isso, né? Gente, mas acho que vou caminhar por aí mesmo, né? Agradeço essa oportunidade de estar aqui com uma pessoa antiga, né? Eu estou há 30 anos me dedicando a descobrir como praticar a cooperação na minha vida, e nessa experiência de aprendizagem eu tive a graça de me unir a várias outras pessoas, algumas delas aqui, o Thier, a Silvia, a Carol, e uma turma que também está acompanhando essa conversa, não só a minha, mas de todos nós aqui à distância, que compõe o Projeto Cooperação. O projeto é uma organização que iniciou como um movimento em 1982, há 26 anos mais ou menos, e depois se constituiu numa empresa em 1997. Esse ano nós fizemos nossa celebração de 21 anos, acreditando que a partir daí a gente vai alcançar um pouco mais de clareza pela maturidade que a nossa comunidade está ganhando, né? O projeto, ao longo desse tempo, vem procurando realizar diversas ações para estimular a prática da cooperação, como a Isabela falou, em empresas, escolas, governos, instituições diversas, nas famílias, ou seja, em todas as nossas relações, em todas as dimensões do nosso relacionamento cotidiano, né? Dentre essas ações, né, nós realizamos, desde o ano 2000, uma pós-graduação em jogos cooperativos. A partir de 2012, um segundo curso de pós-graduação em pedagogia da cooperação e metodologias colaborativas, aqui em São Paulo, Brasília, Floripa e Rio de Janeiro, né? Além disso, a gente vem realizando uma série de ações para o desenvolvimento dessa cultura de cooperação, através de cursos, workshops, conversas, programas de desenvolvimento da cultura de colaboração, nesses vários contextos que eu já citei, né? E, particularmente, uma ação que o projeto vem procurando realizar, acho que bem inspirada aqui pelo poder da colaboração, é criar eventos para reunir pessoas e organizações para compartilhar experiências e conhecimento a respeito da prática da cooperação no mundo, né? E esse ano nós temos uma edição aqui em São Paulo do FICOO, que é o Festival Internacional da Cooperação, que é um desdobramento de vários eventos. Zé Bueno está aqui, vai participar, Isabela também. É um desdobramento de vários eventos que, desde 1995, a gente vem realizando aqui no país para mobilizar a comunidade de pessoas e organizações para esse tema, né? Enfim, o projeto tem aí algumas iniciativas que estão em campo, mas o que me traz aqui é compartilhar muito mais do que as soluções que a gente está encontrando para ajudar a promover a cooperação no dia a dia, é compartilhar com vocês algumas inquietações, algumas coisas que a gente está encarando e não sabendo como lidar, ou seja, desafios que ainda estão muito vivos em nós, ao longo dessa jornada aí de quase 30 anos. Então, é muito mais compartilhar o que a gente não sabe do que aquilo que a gente está fazendo que sabe, né? Parte dessa nossa aprendizagem tem a ver com uma ideia bastante simples, que é a gente aprende praticando o que a gente quer aprender. Essa é uma forma que a gente escolheu para aprender a cooperar no dia a dia, né? E parte desse aprendizado tem a ver com uma boa parte da nossa turma está muito ligada à educação e à educação física, né? Eu sou professor de educação física, fui técnico profissional de basquete durante quase 20 anos. Eu aprendi bastante sobre como lidar com a competição, mas eu fui um analfabeto em cooperação, né? E é isso que me instigou a começar a descobrir como praticar a cooperação no dia a dia.
o meu campo de aprendizagem é o jogo. Então, eu gostaria de convidar a gente aqui a fazer um pequeno jogo, para eu chegar um pouquinho mais perto de vocês e compartilhar as inquietações que nasceram em mim a partir dessa pequena experiência, né? Então, se possível, coloca uma das suas mãos assim para frente, né? É um jogo bem simples. Presta bem atenção na sua mão, olha bem para a sua mão e responde em voz alta a pergunta que eu vou fazer. Quantos dedos nós temos aqui? Mais alto, por favor. Vou continuar perguntando até a gente chegar na resposta completa. Quantos dedos nós temos aqui? Muitos. Qual seria, vamos dizer, a fórmula? Quer dizer, cadê a irmã? Tiago, né? A tua irmã? A Renata, que é ótima em raciocínio lógico e matemática, né? Qual seria a fórmula? O que a gente estaria multiplicando para chegar no resultado aqui? 5 vezes o número de pessoas aqui. A gente tem quanto mais ou menos? 100 pessoas? 5 vezes 100 dá 500. Mas ainda não é a resposta final. Temos a outra mão e os dedos dos pés. Podemos baixar a mão, né? Ou seja, nós temos uma fórmula que seria 20 vezes 100, que dá 2.000. Confere? Qual foi a nossa primeira resposta? 5. 5 para 2.000 é muita diferença. Se a gente fosse brincar aqui com o potencial de colaboração presente nessa comunidade, a gente poderia dizer que o potencial é 2.000, mas a gente chegou em 5. Por que eu respondi 5 ao invés de 2.000? De que maneira eu pensei, o que eu vi, que me fez responder 5, quando nós já somos 2.000? Ok. E eu continuei perguntando isso, mas a resposta foi mudando. Então, se a resposta foi mudando diante da mesma pergunta, talvez o olhar diante daquela situação me fez responder a essa situação, né? Um olhar individualista e fragmentado, porque eu olho para a minha mão e esqueço da outra mão, dos pés e de quem está comigo aqui. Essa pequena experiência em 1988, quando eu voltei para a faculdade de psicologia, me fez acordar para essa inquietação, né? Que inquietação? O que é que me fazia responder aos desafios do mundo? Uma brincadeira como essa, um problema mais complexo, uma meta a ser alcançada, um conflito a ser transformado, de uma maneira ainda individualista e fragmentada. E essa inquietação cresceu para inspirar a busca de uma solução que ainda acho que não encontrei ainda, que é o que faz a gente estar há tanto tempo já sabendo sobre cooperação, ouvindo sobre cooperação, mas ainda respondendo a alguns desafios cotidianos de uma maneira não tão cooperativa. Nem todos nós temos essa proatividade que aqui a gente viu na exposição dos colegas anteriores, né? Eu particularmente não tenho, né? Aliás, eu estou me deparando com o contrário, né? Há poucos dias, no diálogo com um cliente de trabalho, percebi que ela tinha feito uma confusão na relação preço e carga horária. E era uma confusão que me favorecia. Ela estava achando que a carga horária deveria ser menor para pagar o preço que ela tinha disponível. E eu deixei isso passar. E aí em casa, conversando com a Denise, ela falou, mas Fábio, o que você está colocando aí em primeiro lugar?
o valor que você vai poder ganhar financeiramente pelo equívoco que ela está tendo, ou manter sua direção ética naquilo que você mesmo está propondo para ela, uma cultura de cooperação. E eu não soube responder ainda, mas hoje cedo eu mandei um WhatsApp para a pessoa, combinando uma conversa segunda-feira, né? Eu não sei o que eu vou dizer para ela ainda, mas eu sei que não dá para continuar mantendo a mesma postura que eu mantive diante desse primeiro diálogo. Estou compartilhando um pouquinho dessas inquietações, porque ao longo desse tempo, no projeto Cooperação, a gente vem percebendo algumas práticas que podem nos ajudar a promover mais cooperação a partir da gente mesmo, né? Para além da cooperação com os outros, com a comunidade, com a sociedade de modo geral, né? E uma prática nessa direção é eu ser capaz de pedir ajuda. Agora, só sou capaz de pedir ajuda se eu sou capaz de reconhecer que eu não dou conta de tudo. Como eu falei para vocês, eu ao longo de muito tempo aprendi a entrar na quadra de basquete sem deixar ninguém saber qual era meu ponto fraco e nem saber quais eram os meus pontos fortes. Porque se você souber meus pontos fortes, você cria um contra-ataque para anular minhas forças. Se você souber meu ponto fraco, é ali que você vai me pegar. Eu aprendi, portanto, a não me mostrar para você. Quanto menos você souber a meu respeito, menos possibilidade você tem de ganhar de mim. E aumenta a minha chance de não perder. Ou seja, eu aprendi a não ser quem eu sou. E quanto menos você souber, melhor para mim. Portanto, o que eu gostaria de destacar aqui nessa conversa é o convite para que cada um de nós continue fortalecendo essa decisão de ser quem é. A gente tem usado na pedagogia da cooperação uma brincadeira com a palavra vencer, que é escrita com C, né? E a gente está usando um termo que o Arthur da Távola usou há muito tempo atrás, o vencer com S. Ou seja, criar ambientes de cooperação para a gente produzir muito bem, muito melhor do que a gente produzisse sozinho. O que a gente poderia falar de cooperação levando a uma melhor produtividade. E, ao mesmo tempo, cooperação para me ajudar a vencer, com S, a vir a ser quem eu sou mais verdadeiramente, mais plenamente, mais autenticamente. E por que é importante ser quem eu sou, do jeito que eu sou? E reparem bem que ser quem eu sou não é só ser com a parte bonita de mim, mas ser também com minhas dores, né, com as minhas rupturas, né, com tudo aquilo que faz parte de mim e permitir que você me veja assim. E você permitir que eu te veja assim também. Completamente quem somos. Para aí de verdade a gente se juntar. No projeto Cooperação a gente tem uma brincadeira que fala: querendo juntos podemos tudo. O difícil é querer junto. E é nessa direção de tentar ajudar a gente a calibrar esses nossos quereres, né, é que a gente tem movido algumas ações do projeto, e aqui eu deixo esse convite para vocês participarem do FICO, agora de 11 a 14 de outubro, aqui em São Paulo, como uma grande oportunidade de reunir esses saberes, desfrutar desses sabores, para que cada um de nós continue aberto para compartilhar suas questões, suas inquietações, né? Antes de se dedicar a defender posições e soluções, a gente ser capaz de compartilhar nossas inquietações. Para afirmar isso, eu queria deixar assim, a gente brincar com esse símbolo, assim, vê se você pode fazer assim, ó, com uma das suas mãos, sabe? Como se fosse uma interrogação, né? Agora faz com a outra mão também.
Mas deixa uma só de frente para a outra, mas não junta não. Não é fácil assim. Quase. Agora você estende as suas relações, ultrapassa assim, ó, e junta com quem está do seu lado. Junta quem está do lado. Cooperação para ajudar a gente a se conectar de coração a coração e a gente sair do lugar. Tenta levantar desse jeito sem soltar a mão. Quem consegue? Vê quem consegue. Arrisca, arrisca. Vai que fica bonito. Tá bom. E lindo, lindo. Cadê o nosso fotógrafo? Não. Gente, uma rede de cooperação é uma rede que nasce, se sustenta, cresce a partir dessa nossa habilidade de abrir o coração e permitir que, aberto, encontre outro coração aberto, para compartilhar tudo que a gente sabe, tudo que a gente é capaz, mas especialmente compartilhar aquilo que a gente não está dando conta, que sozinho, por mais que eu saiba, ou seja, não funciona mais. E aí eu me rendo ao poder da colaboração. Gratidão. Sério? Ah, é? Perguntas. Fica aqui, não vai embora, não. Faz esse monte de coraçãozinho. E aí, alguma pergunta? Eu, se fosse vocês, se inscrevia no Fico agora. Tipo, 3 minutos, eles já vão entrar lá. Vai ser demais, gente. Ah lá. Opa. Obrigado. Olá, tudo bem? Eu gostaria de saber como funciona essa inscrição e se tem custo e como pode ser feito, enfim. Teu nome? Ximene. Ximene. Isso. Você fala sobre o FICO? Isso. O FICO é um evento, né, que é aberto à participação e que é composto de várias sessões de práticas, né? A gente tem uma sessão de conferências, né? O FICO passado, a Monja Coin abriu o evento com a conferência. Esse ano a conferência de abertura é com Robert Rapé, sobre a beleza da abundância, que é o tema do FICO. Além das conferências, né, nós temos sessões de práticas, 20 oficinas que oferecem experiências sobre como praticar a cooperação em vários ambientes. Zé Bueno está oferecendo uma oficina de Aikido, como a arte da cooperação, né? Uma série de outras convivências, são experiências de curta duração que os participantes oferecem. Uma feira de boas práticas, para que todas as pessoas que queiram levar suas experiências para o FICO possam compartilhar em um momento exclusivo, onde toda a comunidade participante compartilha essas experiências, né? E temos uma celebração, que é a Festa Diver, onde... Diver porque esse é o indicador de cooperatividade que a gente foi desenvolvendo. Ou seja, uma experiência só é cooperativa se ela for diver, divertida, de verdade, divergente, como a gente é, e diver, ou seja, se a gente não estiver fazendo de conta, se a gente for mergulhar na experiência. Então, fica um convite para mergulhar nessa experiência aberta para todas as pessoas que tiverem interesse, e ali no site tem uma porção de outros detalhes aí. Obrigado aí pela pergunta. Cadê? Bota a plateia lá. Cadê? Ninguém? Alarme falso. Nada mesmo? Certeza? Lá. Olá, boa tarde. Eu sou a Patrícia. Me veio a curiosidade de saber se você já trabalhou com algum condomínio, tipo reunião de condomínio, aquele estresse, ninguém quer cooperar. Se você já teve essa experiência, divide um pouquinho com a gente. Patrícia, assim, primeiro uma observação, né? Como eu citei, nós
trabalhamos com 2 cursos de pós-graduação, um em jogos cooperativos, outro em pedagogia da cooperação. Dentro desse universo de, vamos dizer assim, trabalhos realizados na pós-graduação, porque vamos dizer, o trabalho de conclusão é aplicar a pedagogia da cooperação em algum ambiente. E em condomínio já tivemos vários, inclusive a coordenadora geral da pós-graduação, no seu condomínio, tem feito algumas boas intervenções para ajudar a restaurar muitas vezes, regenerar muitas vezes, as relações de convivência dentro de um condomínio, né? Assim como dentro de casa. Então, há uma série de pequenas experiências. Em Florianópolis, estou me lembrando de uma, o Bruno, que é um ex-aluno da pós em jogos cooperativos, ele mora num condomínio praticamente familiar, de casas. E o TCC dele foi aplicar um programa de jogos cooperativos para recuperar o sentido de comunidade dentro da própria família, né? Então, há uma porção de boas experiências aí, e que, se você tiver interesse, depois eu posso compartilhar esses trabalhos com você também. Tem uma última aqui, ó. Depois a gente não consegue tantas. A TV não tinha nenhuma, agora tem 5. Jesus. Aqui, ó. É que ela me pediu antes. Levanta a mão. Vai jogar. Pega aí. Pode ser? Porque senão ninguém não ouve. Tá bom? Foi. Olá, é que a pergunta tá... Olá. Olá. Falar com o quadrado. Olá, tudo bem? Agora que eu me toquei, que aí é o microfone mesmo. É bem diferente. Então, a pergunta... Meu nome é Anastácia. A pergunta dela me suscitou, desencadeou uma vontade de querer saber o seguinte. Ela perguntou de uma coisa bem terrena, né? Terráquea. Discussões de condomínio. Eu queria saber se, na experiência de tantos anos, vocês conseguiram resultados ou aplicar a experiência da cooperação, dos jogos pedagógicos cooperativos, em ações de políticas públicas. É uma coisa que, assim, para sair um pouco dessa questão assim do autoconhecimento espiritual, vamos falar de coisas terrenas no momento que a gente está vivendo, que a nossa sociedade está degringolando, entre aspas, tá bom? Queria saber a experiência que vocês têm nesse sentido. Obrigada. Obrigado. Bom, na Idade Média, alguém perguntaria, quanto tempo você tem para ouvir sobre isso, né? Mas eu queria dizer assim, 2 coisas, tentar ser rápido. Há uns anos atrás, aqui em São Paulo, nós fomos convidados pela Secretaria de Educação para ajudar a resolver o problema de violência nos recreios, dentro das escolas. Fizemos uma observação em várias escolas, montamos uma proposta, nos reunimos com a Secretaria, e no meio da apresentação, a secretária me interrompeu e falou, Fábio, acho que você não entendeu qual é o problema. A gente não quer trabalhar com os professores na sala de aula, a gente quer trabalhar com os alunos no recreio. E eu disse, professor, o que a gente observou é que o problema da violência no recreio não está com as crianças no recreio, está com os professores dentro da sala de aula. Mas como assim, ela perguntou? Eu falei, só imagina uma represa, e que quando abre-se a comporta, o que acontece com a água? Anastácia, aquela enxurrada. E quando essa água liberta vem, ela arrasta tudo. A questão não é a água livre, a questão é o represamento dessa energia das crianças dentro da sala de aula. Por isso, nossa proposta de trabalhar com os professores dentro da sala de aula. Dessa conversa inicial, se desdobraram algumas ações, e uma delas foi que o Estado de São Paulo foi o primeiro Estado a adotar como literatura obrigatória para concurso público em educação física a literatura de jogos cooperativos produzida aqui no Brasil. Isso deve ter sido por volta de 97. De lá para cá, várias outras secretarias em vários estados adotaram como referência o trabalho com os jogos cooperativos.
Um último ponto, nós fizemos um trabalho com a Unesco e a Fundação Vale, desenvolvendo um programa de pedagogia da cooperação para o desenvolvimento de crianças e jovens atendidos pela Fundação, baseado em pedagogia da cooperação e jogos cooperativos, com uma política de trabalho chancelada pela Unesco e apoiada pela Fundação Vale. Então, algumas iniciativas nesse campo têm se desdobrado. A mais recentemente agora, inclusive vai estar participando do FICO, um cientista social de Brasília, tem apresentado como proposta, né, de programa a cooperação na política e a política da cooperação. Né, o João Francisco Maria, né, é candidato agora a um cargo eletivo em Brasília. Então, a gente tem percebido uma série de movimentos nesse sentido. Obrigado.